Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje é 15 de junho, uma segunda-feira, entramos então a terceira semana de agosto e sempre nessas segundas-feiras, antes do quadro que vem por aí, eu vou trabalhar em algum assunto que esteja bombando no dia de hoje aqui no Brasil, especialmente. E a grande novidade que chegou hoje foi via Banco Central que eles divulgaram o IBC-BR, que é uma prévia do PIB no que diz respeito ao que aconteceu no mês de junho. E a alta em relação a maio foi de 0,69%, daqueles índices desazonalizados deles, mas não presto muita atenção disso. O que eu quero mostrar para vocês é bastante instigante e mostra boas perspectivas para a economia brasileira, não só para o segundo semestre, mas para o fechamento do ano de 2022. Olha só que interessante nesse gráfico que vai aparecer aqui na frente agora. Segundo esses dados do Banco Central, de junho agora de 2022 frente a junho de 2021, a prévia do PIB brasileiro registrou uma alta de 3,09%. Isso ainda é bem acima da perspectiva que eu estou falando de 2,5% de crescimento do Produto Interno Bruto desse ano, mas olha só o que vai acontecer nos próximos meses, pessoal. Vocês estão vendo essa área do gráfico sombreada com azul um pouco mais forte? Representa os períodos nos quais o PIB brasileiro mais cresceu, de acordo com esse indicador, é claro, frente ao mesmo mês do ano passado. Nós estamos falando de 2021 frente a 2020 e essa é a parte na qual houve o apogeu da recuperação econômica do período do fica em casa por conta da epidemia do coronavírus. Então, olha só pelo IBC-BR o que aconteceu no ano passado em relação a 2020, que vocês já vão entender exatamente o que eu estou falando. Em abril, o PIB brasileiro, segundo esse indicador, a prévia do PIB, aliás, cresceu 17,3% frente a abril de 2020. Em maio, essa alta foi de 15,03%. Em junho, que é o último dado de 2022, nós estamos em 2021 ainda, foi uma elevação de 9,46%. Julho, 5,21% e agosto 4,57%. Por que eu estou falando desse passado? Porque é nesse período de realavancagem do PIB brasileiro que se baseia a nossa comparação agora. Vamos relembrar, vamos recordar um pouquinho de história e ver que quando o PIB caiu lá em 2020, o correspondente no ano seguinte, 2021, com as forças econômicas, a maior parte delas voltando a funcionar na sua plenitude, é evidente que com uma base comparativa deprimida, o crescimento ia ser muito alto. Mas tem um fator a mais aí, gente, especialmente no campo da produção industrial, que disparou naquele momento, nós tínhamos muito consumo reprimido. E as indústrias, para reabastecer o mercado quanto antes, porque quanto mais rápido elas entregam, mais rápido elas vendem na frente do concorrente, fizeram uma corrida e botaram suas expectativas de produção lá para cima, provocando um esperado acúmulo de estoques que depois foi baixando mais lentamente nos meses seguintes. E é sobre essa base, pessoal, que nós estamos comparando o PIB de junho, de maio e de abril. Ou seja, houve sim um superdimensionamento no agregado da economia, especialmente da indústria, do que queria ser produzido naquele momento. E, evidentemente, quando a gente vai comparar com o período atual, onde nós temos taxas de juros elevadas, essa pressão não é tão grande, é muito menor, por sinal. Então, se frente a essa base superdimensionada, agora em junho de 2022, o PIB brasileiro, a prévia do PIB brasileiro cresceu 3,09%, evidentemente no futuro, especialmente no último trimestre desse ano, quando esse superdimensionamento da produção em 2021 já estava encerrado, é claro que as taxas de crescimento do PIB vão se acelerar novamente. E por que eu falo de último trimestre do ano? Olha só, vamos pegar julho, que ainda não foi contabilizado pelo Banco Central. No ano passado, a alta foi ainda elevada de 5,21%.
Em agosto, o crescimento foi de 4,57% e já em setembro chega a 1,16%. Ou seja, aí começa o arrefecimento do período de recuperação pós-pandemia, quando as bases comparativas começam a se tornar um pouco mais realistas. E nessa comparação mais verdadeira, mais pé no chão, o que nós vamos encontrar? Um setor de serviços aqui no Brasil ainda bombando, já que não precisa de crédito, mas sim de massa salarial para operar em crescimento, e o emprego continua crescendo. E isso deve nos levar, sim, a um fechamento do produto interno bruto brasileiro acima de 2,5%, apesar do que estão dizendo os analistas de plantão. E finalizar essa questão, vamos agora para o quadro que vem por aí. E já vou avisando, indicadores nacionais são muito poucos, nós vamos analisar mais nessa semana, terceira semana de cada mês, sempre acontece isso, o quadro, o cenário internacional da economia. Na terça-feira vai sair nos Estados Unidos o dado referente à utilização da capacidade instalada. Isso significa, mais ou menos, o quanto dos maquinários, o quanto da força produtiva está sendo usada em termos percentuais. Em junho, essa utilização estava em 80%, ou seja, especialmente as indústrias estavam produzindo a 80% da sua capacidade, que é um número muito bom. Sempre há uma folga nisso aí para períodos de pico, por exemplo, para encomendas de Natal, por exemplo. E agora, a perspectiva para o fechamento de julho, que vai ser divulgado amanhã, é de 80,1%. Uma leve elevação que mostra que, pelo menos nesse âmbito, a economia norte-americana não mostra sinais de recessão. Por outro lado, ainda se referindo aos Estados Unidos, temos o indicador de licenças de construção. O dado fechado de julho deve ter uma queda, segundo as previsões deles, lá de 2,7%. Em parte, não fica difícil explicar isso, pessoal. A construção civil dos Estados Unidos depende muito de importação, especialmente de madeira. Se aqui no Brasil a nossa demanda é por residências de material, que se chama, lá se usa especialmente a madeira para construções de casa. E o que vem acontecendo? As importações de madeira por lá vêm caindo, não em função obrigatoriamente da demanda do mercado norte-americano, mas sim em razão de uma absurda elevação do frete que vinha acontecendo desde o final da pandemia. Enquanto essa questão logística de embarque e desembarque não for resolvida, talvez esse setor venha a padecer, venha a registrar subsequentes quedas na atividade econômica, mas isso não corresponde obrigatoriamente ao resto da economia norte-americana. Como nós vimos semana passada, o emprego continua bombando e agora nós estamos confirmando que a previsão de utilização da capacidade instalada, repetindo o conceito, o percentual do que está sendo produzido em relação ao total que se pode ser produzido continua em alta nos Estados Unidos. Já no Reino Unido, na terça-feira também sai o índice de preço ao consumidor deles para o mês de julho. A expectativa é que tenha uma alta de 0,4%, que é elevado para aqueles padrões britânicos, mas muito abaixo do 0,8% registrado em junho. Também um bom indicador mostrando que a inflação está sim sendo debelada, não só aqui no Brasil, mas como nós vamos ver depois nos Estados Unidos e na União Europeia. Isso em função do quê? Primeiro, queda do preço do petróleo nas últimas semanas. Segundo, algumas commodities, como a soja, realmente vêm reduzindo seu preço nos últimos meses, fazendo com que vários produtos dependentes da soja, especialmente proteína animal, realmente tenham seu preço ajustados para baixo, e isso colabora muito no âmbito alimentício para uma inflação mais reduzida. E na quarta-feira, dois indicadores importantes. O primeiro é que no Brasil, o Índice Geral de Preços 10 da Fundação Getúlio Vargas, é o IGP-10, que calcula os preços, então, do dia 10 de julho a 10 de agosto. Então, esse é um dos primeiros dados referente aos preços aqui no Brasil nesse mês, agora em agosto, e a perspectiva é que ele mantenha o recuo que nós encontramos no IPCA de julho, menos 0,6%. Quais são as novidades que nós vamos ter aí?
Primeiro lugar, continuidade da queda dos combustíveis, mais redução do preço do diesel, alguma coisa da gasolina, mas especialmente no campo alimentar, nós vamos observar, sim, uma redução do valor de mercado no varejo do leite longa-vida, que foi o grande vilão, junto com a melancia, da inflação do mês passado. Outras coisas que nós vamos notar nesse índice para baixo é a continuidade da valorização do real e desvalorização do dólar, que deve pressionar para que esse indicador fique, sim, próximo a uma deflação de 0,6%. Nos Estados Unidos vai ser divulgado também, nessa quarta-feira que vem, as vendas do varejo referentes ao mês de julho. Na expectativa deles, vai haver uma alta de 0,1%. E olha só que interessante, estava muita gente prevendo uma recessão da economia norte-americana, e um dos principais indicativos disso, tem vários, é claro, mas um dos mais importantes é exatamente o consumo. E aí, o que aconteceu? No mês passado, referente a junho, previam uma alta de apenas 0,8% das vendas do varejo. O resultado final foi 1%. Agora, para julho, os analistas de plantão deles lá estão prevendo isso que eu falei, uma alta de 0,1%. Eu não vou me surpreender se esse crescimento for superior a isso, mas eu não vou perder meu tempo, tem muita coisa para analisar, para projetar aqui no Brasil, eles que projetam a economia deles, concordam comigo? Na quinta-feira, o principal destaque vem lá da zona do euro, a União Europeia, com a divulgação do índice de preço ao consumidor deles, referentes ao mês de julho. Eles estão prevendo uma alta de 0,1%. Isso acontece mais ou menos pelos mesmos motivos que nós encontramos nos Estados Unidos. Uma redução drástica da inflação, não em função de alta de juros, mas por uma decorrência lógica do fato de que os principais pressionadores da alta de preços, não só na Europa, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, estão em desaceleração, estão em queda. Eu me refiro ao petróleo e a várias commodities agrícolas que começam a normalizar o seu fluxo comercial, além de perspectivas maiores de safra, como eu já citei, por exemplo, a soja. Também nesse contexto nós temos o acordo meio maluco que eu achei, porque guerra é guerra e fazem acordos de livre circulação de mercadorias em países de guerra, especialmente no que diz respeito ao trigo da Ucrânia e da Rússia, que agora podem circular sem serem atingidos por mísseis, balas, aviões, etc, etc. E, finalmente, na sexta-feira, sobrou o indicador do Reino Unido, de novo, sobre vendas no varejo. A expectativa é que as vendas em julho caiam 0,2%. Sim, os ingleses, a exemplo da Europa, estão com sua economia desacelerando. Mas o pessimismo lá realmente anda muito maior do que a realidade dos fatos. Olha só que interessante, a projeção em maio era de queda das vendas de 0,7%. O efetivo foi queda de 0,5%. Já em junho, o recuo seria de 0,3% e foi de 0,1%. Agora falam em retração de 0,2%. Mantendo-se essa tendência, eu até acredito que as vendas do varejo lá no Reino Unido fechem no 0 a 0 ou até tenham um pequeno crescimento. Então, gente, resumindo, essa terceira semana do mês de agosto realmente não tem muitas informações a serem liberadas, pelo menos na agenda de estatísticas econômicas no Brasil, mas tem várias novidades interessantes no mundo que sim nos afetam bastante. E assim, nós finalizamos o Fora de Curva de hoje. Espero que, se você tenha gostado desse vídeo, não esqueça, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos, especialmente inscreva-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.